Graça e paz. Você vai acompanhar agora um dos estudos baseados na segunda epístola de Pedro. Pedro fala sobre a nossa jornada em direção aos céus. Se você tem assistido os nossos vídeos e o nosso canal tem te abençoado, inscreva-se, curta os vídeos, comente, compartilhe. Que Deus te abençoe. Bom estudo. Nós estamos já no primeiro versículo do primeiro capítulo de Segunda de Pedro. Uma continuação maravilhosa dentro da teologia petrina de Pedro sobre a graça, o cristianismo, a elevadíssima atitude moral do cristianismo, custo alto de ser cristão e a participação nas promessas extraordinárias de Deus, algo jamais experimentado pela criação. Ontem falamos sobre a necessidade de sermos servos e vimos aqui dentro do primeiro capítulo que Pedro faz mais menções acerca disso, como, por exemplo, versículo 8, não sejamos inativos nem infrutuosos. Nós vamos continuar. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aqui nós temos, primeiro, apresentação do autor, o remetente, e aqui nós temos o destinatário. Ele escreveu aos que conosco obtiveram a fé. Diferente das epístolas paulinas, que são endereçadas a uma comunidade local ou ao pastor dessa comunidade, Pedro escreve para todos. É uma epístola chamada de geral, porque ela não foi escrita em primeiro plano para um grupo específico. As epístolas que foram escritas para um grupo específico solicitam de nós um estudo do contexto, da cultura daquele grupo, da cidade onde eles estão inseridos. Em relação a Pedro, fazemos um levantamento da história do cristianismo e do que os cristãos sofriam e enfrentavam à época do apóstolo. Isso a gente fez muitas vezes quando estudávamos a primeira epístola. Então, aqui, ele destina essa escrita a todo mundo que havia recebido a fé que vem do Senhor, a fé genuína, e Judas irá defendê-la. Paulo, Pedro, João também fazem questão de diferenciar a fé cristã. Não podemos ser inocentes, ingênuos, imaginar que toda fé é fé salvadora, ou que toda fé é fé cristã. Essa ideia de que todas as religiões são iguais, todo caminho espiritualizado causa salvação, é um equívoco. A fé cristã depende do ensino cristão, de se saber, de se conhecer e de se viver conforme o ensino cristão. Tanto que ele fala de uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus. Então, é uma fé baseada na pessoa de Cristo, em tudo o que Jesus conquistou por nós na cruz. Nós precisamos aqui lembrar que, por escolher uma vida de pecados e, portanto, em desequilíbrio espiritual
e em intensa desarmonia para com Deus, o ser humano se afundou na impiedade e se tornou injusto. Essa injustiça é, ao mesmo tempo, uma constatação da desvirtualização do humano, como também da condenação final. O homem, porque escolheu o caminho da morte, está condenado às consequências mortais dessa decisão. Em Jesus Cristo, encontramos a única saída, porque Paulo fala em Colossenses, mas claramente, é claro, que Jesus falou isso muitas vezes, Cristo assume o nosso lugar e morre, recebendo o nosso castigo. Isaías 53 fala isso. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 12, deixa isso muito claro. E se você quiser aprofundar no assunto, o capítulo 5 de Romanos é praticamente sobre isso. Então, ele morreu em nosso lugar. E nós somos justificados por suas pisaduras. Paulo fala em Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. 3, 24. Mas foram justificados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Jesus, encontramos justificação. Ele paga a nossa conta e nos dá a oportunidade de um novo viver. Isso fica muito claro em Romanos 6. Paulo fala que se você morreu junto com Cristo para receber a justificação, você deve ressuscitar junto com Cristo. E você deve viver essa nova vida depois da morte, morto para o pecado. É uma nova vida diferente. Então, para todo mundo, Pedro traz essa saudação, que é comum às epístolas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E aqui ele adiciona no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, que é o tema da epístola dele. Ele vai falar mais disso. E é interessante que aqui, nessa saudação, ele afirma que a graça e a paz são multiplicadas quando também alcançamos pleno conhecimento de Deus e de Jesus. É claro que para muita gente uma confusão aqui se estabelecerá e se poderá pensar que Pedro está falando sobre duas pessoas diferentes, né? Existe um conhecimento de Deus Pai e existe um conhecimento de Deus Filho. Não é bem isso. Na verdade, existe esse conhecimento de Deus que o judeu só encontra no Antigo Testamento, mas que foi encarnado por Jesus Cristo. E Paulo fala em 2 Coríntios 5, versículo 18 a seguir, que Deus estava em Cristo. Isso, inclusive, é literalmente o versículo 19. Deus estava em Cristo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, vamos ler que Jesus era a expressão exata do ser de Deus. Lá em João, no capítulo 1, veremos que Jesus é Deus que se encarnou e se manifestou aos nossos olhos. Então, Pedro está falando de tudo isso que Deus falou por meio de Jesus. E nós encontramos no Novo Testamento o ensino de que todas as coisas já ensinadas por Deus são esclarecidas por meio de Jesus. Não há contradição em Cristo.
Ele é a revelação exata. Nós precisamos estudar Jesus. Precisamos desse conhecimento pleno. Não é à toa que Paulo irá dizer em Efésios capítulo 4 que o caminho da evolução espiritual está no amadurecimento a partir de uma reprodução de tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou sobre ser humano. Um ser humano adulto é aquele que se comporta nesse mundo conforme os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que mais me deixa abismado sobre o cristianismo é a despretensão de muitos cristãos quanto ao ensino do nosso Senhor. São muitos cristãos que desprezam essa necessidade de vivermos conforme o ensino de Jesus. Ninguém deveria, inclusive, ser chamado de cristão se ele é um mero seguidor, sem nenhum desejo de ser um imitador de Jesus. Só deveria se chamar de cristão aquele que é discípulo de Jesus e vive inspirado por ele. Nós tínhamos que, na igreja, nos definir muito bem. Quem são aqueles que são seguidores ocasionais, que têm afinidade por Jesus, e quem são aqueles seguidores reais, que são imitadores de Jesus. Aqueles através dos quais Jesus vive hoje. Pessoas cujas atitudes e reações são modeladas a partir do ensino precioso do Senhor. Essas pessoas terão a graça e a paz gerada por Deus. E é muito interessante, a gente pode passar muito relapsamente por esse trecho, mas Pedro deixará claro, aqui na segunda epístola, que a graça e a paz podem evoluir em intensidade e manifestação. Lidaremos várias vezes com o apóstolo, dizendo que são passíveis de crescimento. Tanto que aqui ele fala, deseja que a graça e a paz fossem multiplicadas sobre a vida dos leitores da Escritura, seu escrito, que, por meio da fé, estavam adquirindo o conhecimento vindo de Deus. A gente já estudou muitas vezes que a fé é produzida a partir do conhecimento. Existe muita gente dizendo que a fé é intuitiva, que você crê mesmo sem saber. Isso não é verdade. É preciso que exista algum conhecimento. Para se crer em algo, é preciso que se saiba algo. Você pode não saber muito, e aí sua fé será proporcional e talvez suficiente para que você alcance as bênçãos finais. Mas a fé será proporcional ao saber. E, de certa maneira, a manifestação da graça e da paz também. Por isso é preciso que, para o crescimento da fé e também para maior manifestação da graça e percepção da paz,
se conheça mais, se evolua na aprendizagem. Por isso ele fala de pleno conhecimento, que ele vai tratar na epístola até o final, que dependerá de um crescimento nessa direção. Lá nos versículos finais do capítulo 3, quando Pedro encerra a epístola, ele aconselha que cresçamos no conhecimento do nosso Senhor. Vai ser muito bacana a aventura de caminhar por esses 3 capítulos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por sua palavra tão maravilhosa, poderosa. Queremos aprendê-la, entendê-la, queremos crescer no conhecimento. Eu sei que muita gente tem uma pressa tremenda, queria em alguns minutos estudar a Bíblia inteira e fingir que aprendeu. Muitas pessoas vivem agonia quando precisam estudar. Liberta-nos dessa escravidão de trevas tremendas e abra nosso coração para a oportunidade de aprender. Aprender em profundidade, mesmo que isso demande a nossa vida inteira. Queremos o pleno conhecimento. Nos abençoe para que correspondamos com entrega total e persistência total, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Seja uma semana de paz. Obrigado por ter acompanhado mais um estudo baseado nos ensinos do apóstolo Pedro. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, curta, compartilhe. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.